Olá, meu nome é Ana Paula, eu estou começando aqui esse canal com algumas aulas de biologia, primeiramente para o ensino médio, depois para o ensino superior, né, focando na área da saúde. Eu vou lá começar a aula e depois, mais para o final do vídeo, eu explico como é que vai funcionar aqui o esquema das aulas, tá? Bom, a gente vai começar com bioquímica, né, que é a base da biologia, né, nessa primeira aula. A gente vai falar de elementos e substâncias químicas e de compostos orgânicos e inorgânicos. Por favor, já se inscreve, curte, coloca algum comentário aí embaixo. Se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Curte, compartilha aí com quem estiver precisando, principalmente agora que o Enem está chegando. Bom, a bioquímica. Bio é do ser vivo, então é a química do ser vivo. Todo ser vivo é constituído por célula. Aí aqui temos um exemplo assim muito básico do que seria uma célula, né, que é uma unidade estrutural e funcional do ser vivo. Então, cada célula tem a sua função na constituição do corpo dos seres vivos. Vamos começar falando dos elementos químicos, né, que estão presentes nesses seres vivos. Os elementos químicos são átomos que têm o mesmo número atômico. O número atômico é o número de prótons que tem no núcleo daquele átomo. Aí, o que são os prótons, né? No átomo existe o próton, o elétron e o nêutron. O próton, ele é uma partícula de carga positiva e o elétron uma partícula de carga negativa. O elétron, ele tem um peso muito pequeno, é quase irrelevante. Já o próton, ele já pesa mais, ele faz parte da massa daquele átomo, ele vai constituir a massa junto com o nêutron do átomo. Então, o elemento químico, né, aqui a gente representando por X, o elemento químico, ele tem uma massa, que geralmente é colocada aqui em cima, o valor da massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons, e o número atômico, que é o número de prótons que tem. O mesmo elemento químico é identificado pelo mesmo número de prótons. Então, próton, a gente não usa exatamente o número específico da massa, a gente dá uma arredondada. Então, o próton tem massa 1, e ele é um próton, né? Por isso 1 aqui, 1 de número atômico. O elétron, ele não tem massa, a massa dele é mínima, então ela é irrelevante para a massa do átomo. E a carga dele é menos 1, próton positivo mais 1, elétron negativo menos 1. E o nêutron, ele não tem carga, por isso que aqui está 0, e ele tem uma massa 1. Então, essas três partículas vão constituir um elemento químico, um átomo. Mas quem vai ter relevância para a massa é só o próton e o nêutron. A tabela periódica, ela tem todos os elementos químicos que existem na natureza, alguns que foram criados pelo homem, né, elementos químicos artificiais, e é organizada a partir de uma ordem crescente do número de prótons, do número atômico. Então, hidrogênio 1, hélio 2 e assim por diante em cada fileira, né? Lítio 3, berílio 4 e assim por diante, né? Nessa ordem aqui. Aí vai descendo. Falando ainda mais dos elementos químicos, né? Os elementos químicos, eles podem ser isótopos, isóbaros ou isótonos. Isótopos, para lembrar o que significa isótopos, que tem o mesmo número de prótons. Isóbaros, lembra do A. A é o que a gente viu na outra página, A é a massa. Então, isóbaros é a mesma massa. E isótonos, o N de nêutrons, mesmo número de nêutrons. Então, os isótopos são números, aqui embaixo no número atômico é o mesmo. Então, se tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Os elementos químicos na natureza podem ser encontrados com massas diferentes. Então, aqui tem o carbono 12, com massa 12, 13 e 14. Eles não são encontrados na mesma quantidade na natureza, mas todos são os mesmos elementos químicos por conta do número de prótons. Isóbaros têm a mesma massa, então a gente tem aqui o cálcio e o potássio. Eles são elementos diferentes porque eles têm número atômico diferente. Então o cálcio é 20 e o potássio é 19.
mas eles são isóbaros porque eles têm a mesma massa, 40. E os isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons. Como que a gente sabe qual que é o número de nêutrons? O número de nêutrons é a massa menos o número de prótons, ou seja, menos o número atômico. Porque a massa são os prótons mais os nêutrons. Então, a gente tem que subtrair a massa, nesse caso 31 menos 15 dá 16. E aqui 32 menos 16 dá 16 também. Então, esses dois elementos aqui são isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons. Os elementos químicos principais são aqueles que estão mais presentes na constituição do ser vivo, que são os chompos. Temos aqui carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Eles constituem 98% dos seres vivos. Aí depois a gente vai se aprofundando um pouco mais neles, né? As substâncias químicas são qualquer espécie de matéria que é formada por uma composição constante de elementos químicos. Ou seja, a junção e a organização dos elementos químicos dos átomos formam as substâncias químicas, as moléculas, que têm propriedades químicas e físicas definidas. Aqui a gente tem um exemplo do oxigênio e do hidrogênio, que são substâncias simples. Por que simples? Porque é uma substância química constituída por um tipo de átomo só. Então, aqui tem 2 oxigênios e aqui 2 hidrogênios. Um tipo de átomo só. Já a substância composta são substâncias químicas com mais de um tipo de átomo, mais de um tipo de elemento químico. Hidrogênio, aqui tem 2 no H2O, né, na água. 2 hidrogênio e 1 oxigênio. E no HCl, um H, um hidrogênio e um cloro. É uma substância composta, mais de um elemento químico. Agora, atenção, né? Existem os alótropos também, quando um elemento químico sozinho pode formar várias substâncias. Existem os alótropos, de acordo com a atomicidade, que é a quantidade do átomo. Então, aqui o gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, e ele se difere do ozônio, que tem um átomo de oxigênio a mais. Então, é pela quantidade de átomos que eles vão mudar as suas propriedades químicas e físicas. E existe também os alótropos pelo arranjo espacial. O carbono, ele pode se arranjar como carbono grafite, com essa constituição espacial dele aqui, mais ou menos em camadas, o diamante e o fulereno, e alguns outros também, né? São só alguns exemplos. As substâncias químicas, as principais substâncias químicas que estão presentes nos seres vivos é principalmente a água, né? No ser humano adulto, geralmente 75% do corpo é água. Claro que com o passar do tempo, né, um bebê, por exemplo, tem cerca de 90% do corpo constituído por água, e ao longo da vida essa quantidade de água vai diminuindo. Então, essa quantidade varia, mas em média no adulto é 75%. E aí, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, que a gente vai especificar um pouco mais em outras aulas. Os compostos inorgânicos, né? Existem os compostos orgânicos e os inorgânicos. Os inorgânicos principais é a água, que é um solvente universal. Ela vai dissolver a maioria das substâncias químicas. Ela está presente na maioria das reações químicas e ela também é responsável pela regulação da temperatura corporal. E os sais minerais, que eles têm muitas funções, não dá para listar aqui, mas também vai ter uma aula específica só para eles. E os compostos orgânicos, né, que são moléculas formadas por átomos de carbono em ligações covalentes. Então, o que difere os compostos inorgânicos dos orgânicos? Os compostos orgânicos, eles necessariamente vão ter ligações de carbono covalentes, formando cadeias carbônicas. Já os compostos inorgânicos, ou eles não apresentam carbono, ou apresentam carbono, mas não em cadeia, ou em ligações covalentes. Então, eles podem apresentar, mas não é a característica principal deles. Né? Os compostos orgânicos, quais são eles?
Primeiro, as proteínas, que têm função estrutural, função energética. As enzimas são proteínas. Elas são também alguns hormônios, elas atuam na defesa do organismo. Os carboidratos, que ajudam principalmente na estrutura e na energia. Claro que a gente vai especificar mais depois as funções deles, é só um apanhado geral essa primeira aula. Os lipídios, que eles ajudam na regulação de temperatura, na energia, na falta de carboidratos, né? Estão na membrana plasmática, são constituintes de alguns hormônios. Os ácidos nucleicos, que carregam as nossas informações genéticas. E as vitaminas, que vão regular o metabolismo de forma geral, mas também tem várias funções que serão mais especificadas depois. E é isso, quero agradecer quem assistiu essa primeira aula. Por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Agora eu vou explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar. Essa foi uma aula mais introdutória de bioquímica, uma visão mais geral. Ao longo dos vídeos eu vou entrar nos assuntos de biologia do ensino médio, mais focadas para a área da saúde, o que é preciso para a área da saúde. Então, botânica, essas coisas assim eu não vou ver. Por quê? Porque eu estou começando o curso de medicina agora, e o que eu for estudando ao longo do curso, eu vou postando aqui também. Então, eu vou começar, as minhas aulas ainda vão começar, né? Então, por enquanto, eu estou apenas revisando. A partir das minhas revisões, eu vou ir postando vídeos aqui, que podem ajudar com o Enem, com o ensino médio no geral. E depois eu vou entrar nos assuntos da área da saúde, né, que são um pouco mais complexos. E é isso, muito obrigado para quem está assistindo até aqui. Por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Espero que tenha gostado dessa primeira aula e ainda vamos nos aprofundar muito mais em vários assuntos.